Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Café Sistêmico. Hoje estamos aqui para trazer histórias de viagens, né, pelo mundo, por terras e mares, pelos ares, seja lá por onde passamos. E, enfim, trazer uma partilha para vocês conhecerem um pouco mais da gente e assim a gente ter uma conexão. Então, vamos lá. Queria deixar a palavra para vocês inicialmente. Que esse tema aí ressoa, alguma história que vocês querem compartilhar aí com quem está nos ouvindo. Quando esse tema surgiu, me veio uma história muito simples, mas que mexeu muito comigo. Então, ela é muito significativa. Eu era bastante jovem, eu estava viajando sozinha e me sentei num lugar para olhar aquele lugar e fui tomada por uma forte emoção. E me emocionei visivelmente. E um senhor de bastante idade que passava pelo lugar se aproximou e veio me perguntar: o que está acontecendo com você? E eu disse: não sei. Ele me olhou nos olhos e disse: tá bem, menina, tá bem, tá tudo bem, já entendi. E bateu nas minhas costas. E para mim aquilo foi suficiente. Foi um carinho, foi um acolhimento que eu recebi de um estranho e inesperado. Aonde você estava, Eliane? Eu estava na Espanha, numa cidade pequena chamada Toledo, e é uma cidade medieval muito linda. Na época que eu fui, então, é muito menos comércio do que tem hoje. E eu me sentei num gramado, no alto, porque ela fica numa montanha, para comer um sanduíche, mas nem conseguia comer de tanta emoção que eu tive de olhar aquele lugar onde eu estava. Alguma memória, né? Da alma. Alguma memória da alma. Era muito familiar. Sensação de encontro, né? Parece que algo se encontrou ali. Até esse senhor, parece que ele também encontrou algo, né? Porque ele entendeu, né? Acho que ele viu na sua emoção, né? Algo foi encontrado nele também, né? Com certeza. E ele me perguntou na língua nativa dele, né, um senhor local, e eu respondi na língua nativa dele, e ele só disse isso: tá tudo bem, tá tudo bem. Já entendi. E pôs a mão nas minhas costas, e foi o suficiente. Um encontro de almas naquele momento, que disse, foi muito significativo para mim, e como bem você falou, Denis, para ele também. Como viajar externamente também abre janelas, portas dentro da gente mesmo, não é? Se a gente toma uma viagem dessa forma, não é? Claro. E o professor Nelson, que conta? Eu, de recordação, eu tenho uma coisa muito peculiar. Eu presto muita atenção nas relações. Eu sempre viajei, minha primeira grande viagem foi com um grupo de 9 amigos, estudantes, né? Então foi uma bagunça só. E muitas coisas engraçadas, mas o que foi a primeira coisa que me chamou a atenção no aspecto de primeira viagem para o exterior. Falava muito mal inglês, não tinha muita. E o que me tocou muito foi a comunicação, os relacionamentos. Como você consegue, sem falar a língua, sem conhecer, sem nada, como é rico o relacionamento. A gente dá um jeito, todo mundo se, se desdobra numa forma de perdido na Alemanha, não falava uma palavra, inglês já era ruim, imagina alemão, embora seja da origem, mas nada. E um cara que resolveu, pegou, não, pode vir comigo, quer dizer, ele falava isso, mas a gente não entendia. Mas então é incrível, e não foi só aí, foi em vários lugares aconteceram a mesma coisa, e foi a primeira vez que eu tive realmente a sensação das relações, como são incríveis as relações das pessoas, e a gente, como é incrível a necessidade que a gente tem de se aproximar também. Bom, acho que estamos falando de
da alma, não é? Que sempre é nosso tema, não é? Como a alma não precisa a linguagem, só o encontro, olhar, e não precisa o verbal, né? Bom, minha alma me conduziu por vários lugares deste planeta, mas agora me vem na cabeça uma situação onde eu era estudante de medicina e eu tinha muita ansiedade por sempre me sair bem nas provas de medicina, né? Quando fiz o primeiro ano, minha nota promédio foi 10. Tirava tudo 10. Quando fiz o segundo ano, também, tudo 10. Mas me parece que minha alma me falou, para um pouco, basta, está bom assim. Eu estava fazendo o terceiro ano e também estava me esforçando muito, mas eu fui, nesse momento, a ser parte de um grupo de teatro. Assim, pulei do hemisfério esquerdo ao hemisfério direito. Claro que eu tinha amigos artistas, tinha amigos atores, e dentro do teatro eu trabalhava muito com o corpo, o que podemos denominar mímica, mas não é a mímica clássica das mãos, sino todo um trabalho corporal, de consciência corporal, de expressão corporal. E deu o acaso que esse grupo, quando eu estava estudando com ele, foi convidado a um festival internacional em Paris. Estou falando do ano 77. E sabe o que foi? Eu tranquei medicina e me fui à Europa com esse grupo de teatro. Aí pulei o hemisfério direito de vez e começamos a... E em Paris fomos muito bem sucedidos no festival. Levávamos 3 peças de teatro. E a tal ponto que depois nos convidaram a Barcelona. E continuamos. Fomos a um festival de teatro em Barcelona e a viagem continua, mas acho que vou deixar por aqui no sentido de como a alma da gente nos conduz, né? Muitas vezes nos conduz. Minha história ressoa com a de vocês, né? É isso, a alma conduzindo. No fim de 2019, eu fechei tudo, saí do trabalho com o governo, fechei meu estúdio de yoga para dar aula de yoga ainda, mas no mundo, né? Falei, eu vou viajar, vou sair por aí dando aula. E primeiro eu quis começar pelo Brasil, né? Antes de ir para o Peru. E isso foi em começo de 2020. Isso em fevereiro de 2020, eu fui para Ubatuba e de Ubatuba eu ia para Bahia, para Salvador, né? E como já é de imaginar, né, em março começou a pandemia, só que antes, ó, coisas de semanas antes, ainda não se sabia, né? Foi tudo muito rápido, assim, no sentido global, a movimentação. E eu cheguei em Ubatuba, comecei a dar aula, encontrei várias pessoas de vários cantos do mundo, mas o encontro que me marcou e o que me marca nesse encontro é que eu não estava feliz lá, eu não estava me sentindo bem no lugar onde eu fiquei, onde eu estava trabalhando. Não estava me sentindo bem, a pessoa não tinha um perfil profissional que me agradava, a forma de me tratar, mas algo me dizia para eu seguir ali, para eu não ir embora, né? Para eu seguir naquele compromisso no qual eu me coloquei. E assim eu fui ficando, né? Fazendo a minha parte, até que chegou uma pessoa, né? Nesse lugar onde eu estava, também, que ia colaborar lá com as habilidades dele, e uma pessoa totalmente diferente, porque algo que me trouxe nessa viagem é que todo mundo é bem igual, assim. Eu conheci holandeses, alemães, enfim, a gente é tudo muito igual, né? Ser humano é ser humano, todo mundo é igual, independente de onde vem. E de repente chega essa pessoa, um cara mais velho que eu, quase com 50 anos, com o rosto inteiro e o corpo inteiro tatuado. Fez uma pessoa que tem a tatuagem no rosto inteiro, totalmente diferente, né? E houve uma sintonia muito grande entre a gente de amizade. E como se fosse um encontro de almas mesmo, a gente se encontrou. E ali foi muito profunda essa conexão, como se fosse um irmão que eu tenho no mundo aí e acabei encontrando. E ele mora em Minas Gerais, né? Numa terra mágica chamada São Tomé das Letras, né? Quem conhece sabe. E achei tão curioso isso, porque eu tinha algo que me falava tanto, vá para o mundo, e de repente o mundo fecha, né? E aqui estou no Brasil. E
e eu lembro que eu intuí de voltar embora 15 dias antes do combinado, e eu cheguei em São Paulo, no outro dia deu lockdown. Senão eu teria ficado lá, não teria conseguido sair. Deu total, assim, lockdown. 1 ou 2 dias depois. Então, para mim foi muito profundo esse movimento. E aí eu fiquei na casa dos meus pais, depois de um tempo vim para São Paulo, e o que São Paulo me trouxe também era isso, se sinta parte da sua terra natal, né, do Brasil, se sinta brasileiro, né, porque aí em São Paulo eu conheci vários brasileiros de diversos cantos. Então isso me marcou muito, isso de se conectar e de se entregar, que a vida pode realmente, é assim, ó, de um dia para o outro muda tudo. De repente, mudou, né? Mas a essência do que eu buscava ali, ela seguiu, né? Que era me conectar comigo e com as pessoas. E isso sigo até hoje, independente do lugar. ¿Y cómo fue, Denis, su estadía en São Paulo, en ese A tiempo de minha, pandemia? a minha estadia em São Paulo, bom, ela começa com, primeiro que eu nunca pensei em morar em São Paulo, né? Mas alguma coisa me disse, assim, alguma voz, vai saber o quê, me falou assim, você vai morar em São Paulo. Eu confiei nessa voz, mesmo parecendo um absurdo, né? Em setembro de 2020, ápice de pandemia, vou mudar para uma capital, né? Sozinho, assim, vou ir. Uma das maiores do mundo, né? Uma cidade gigante. E eu senti de ir, e fui na coragem, e que não é fácil, né? E imagino para minha família também que não deve ter sido fácil, mas confiaram em mim também. E eu fechei um lugar para morar. Isso foi numa quinta-feira, às 2 horas da tarde. E na mesma quinta-feira, umas 8, 9 horas da noite, eu recebi um telefonema sendo convidado para trabalhar no instituto. Então, houve uma sintonia muito grande aí, porque eu estava vindo para São Paulo sem nada. Quando eu digo nada, eu sou muito pé no chão, então eu tinha uma reserva financeira, eu tinha um cuidado comigo mesmo nesse sentido, mas eu não tinha nenhuma proposta, eu não tinha nenhum contato, absolutamente nada, vim entregue. E eu sinto que foi isso, eu precisei me entregar num nível muito profundo, né, de além da lógica, para ter uma sintonia com algo que estava vindo também à minha direção. E foi assim que eu comecei a trabalhar no Instituto, né? Foi assim que houve esse encontro, que eu acredito que é isso, é uma força de ambos os lados, assim, uma sintonia. E isso me marcou muito, assim, e me trouxe uma força, né, para estar em São Paulo. E foi muito lindo, foi um ano incrível, assim, morando em São Paulo. As pessoas que eu conheci, pessoas muito diferentes de mim, morando junto, de classes sociais, de culturas, e assim como também foi no instituto, né? De repente eu estava ao lado de pessoas muito diferentes de mim, de realidades e situações. Então, para mim isso foi muito poderoso, foi muito bonito também, e que me ressoa a essa viagem que eu comentei, né? Foi assim, do nada, pum, apareceu esse cara ali que qualquer pessoa falaria, fica longe dele, viu? Todo tatuado com a cara, né? E um ser humano doce e de alma, assim. Então, é isso, né? É confiar, é olhar para as coisas além das coisas, né? Que algo ali também tem. Continuamos viajando pelo mundo. Em todas as histórias, assim, para mim, pelo menos Eliane, em todas as histórias, ficou muito a conexão de alma. Como é importante a gente estar aberto a se relacionar, aberto ao outro. Quando não é para ser, a gente vai, a própria energia vai dando conta e a gente vai se afastando e vai se reposicionando. Não é porque a gente goste ou não goste, é porque é assim, o campo vai guiando a gente. E quando é para ter um encontro de almas, acontece. Independe do lugar, da hora. Deixa que o campo ele aproxima. Eu acho que as Nossa, viagens traduzem também alguma coisa muito forte daquilo que a gente aprende no curso, né? Quando o Bert fala que a gente não é dono do nosso destino, né? Que a nossa vida, a gente achar que controla a nossa vida é muito fora de contexto. E viagem é o tipo da coisa que mostra isso, né? Você às vezes programa a viagem, faz, eu vou para lá, vou para cá, passo
e de repente você está no meio do redemoinho e você não está entendendo mais nada. Nada por acaso. Eu tô pensando agora que a gente está falando de viagens e pensando nas minhas viagens, eu estou pensando justamente isso. Quanta coisa que eu imaginava que simplesmente foram substituídas por coisas muitas vezes muito melhores, né? Mas é muito interessante, é legal isso. Eu gostaria de deixar um convite para vocês, enquanto a gente está aqui quase finalizando, de nos comentários você trazer algo que te marca também. E às vezes se encontrar nas histórias dos outros, né? Assim como você deve ter se encontrado de alguma forma nas nossas histórias. Acho isso muito rico, a gente lê, né? A gente contar história, a gente lê histórias, ouvir histórias, a gente percebe o quanto que nós somos parte de algo maior e que ao mesmo tempo a gente é tudo muito parecido, tudo muito igual, né? Isso é muito bom. Então traga aí nos comentários também algo que você sentir de compartilhar. Eu tenho certeza que algo surgiu aí para você enquanto seguimos essa conversa. Estivemos falando um pouco sobre estar abertos, verdade? A se emocionar, a se comunicar de diferentes formas, a estar como vacía para poder deixar entrar o que a vida tem para nos mostrar, né? Eu convido a vocês que estão neste momento assistindo este vídeo a que possam tomar o dia, pelo menos um dia, proximamente, imaginar que quando acordam, vocês vão viajar, estar abertos ao novo, aos relacionamentos, ao vazio. Ao final de contas, nós estamos dentro de uma nave chamada Planeta Terra que está dando voltas na galáxia e no universo. Nós estamos dentro de um veículo que nos leva sem tomarmos consciência disso. E também a vida nos apresenta muitas novidades a cada dia e nós, às vezes, as olhamos como inoportunas. Que tal poder sair da cama e pensar assim, que hoje é mais um dia de viagem? Aceita o desafio?